Olá, sejam bem-vindos mais uma vez de volta. E agora então a gente vai começar a estudar e entender o funcionamento dos Self-Organizing Maps. A gente vai abreviar aqui como SOMs, ok? Então vamos lá. A gente terminou então o estudo supervisionado, nós estudamos redes neurais artificiais, redes neurais convolucionais, redes neurais recorrentes, todos assuntos, eu diria assim, muito fascinantes, né? Mas a boa notícia é que os Self-Organizing Maps, os SOMs, também são, né? São um assunto muito, muito interessante, tenho certeza que você vai gostar. Mas o interessante aqui é que agora nós estamos entrando na parte dos algoritmos não supervisionados, né? Então, o Self-Organizing Maps, que é onde a gente está agora, é o nosso primeiro algoritmo Deep Learning não supervisionado. Depois a gente vai ver os Deep Boltzmann Machines e, finalmente, os Autoencoders, ok? Então vamos lá. Primeiramente aqui, a pessoa que criou os Self-Organized Maps, os SOMs, ele foi criado nos anos 80 por Tuevo Kohome. Então a gente tem aqui à esquerda uma foto que consta no artigo original, que vai estar lá nas referências bibliográficas, e aqui à direita uma foto mais recente dele. Os Self-Organizing Maps às vezes são criados de Kohome Maps, né, em homenagem ao criador. Então, como que os SOMs funcionam? Então, eles são usados para redução de dimensionalidade. Só que você não pode pensar na redução de dimensionalidade apenas do ponto de vista de aplicação para machine learning ou deep learning. Às vezes a gente imagina, eu vou criar um modelo, eu faço uma redução de dimensionalidade antes de aplicar o modelo. Então você vai ver que você pode desenvolver, a partir do fato da redução de dimensionalidade, você pode sim desenvolver vários tipos de aplicações. Então, SOMs são usados para redução de dimensionalidade. Esse aqui é um exemplo de um uso, um artigo em astronomia, nessa imagem, e aqui você pode ver mais ou menos como ele funciona. Você pega um conjunto de dados multidimensional, com muitas colunas, você pode ter lá, vamos supor, dezenas ou milhares até de colunas, e você reduz a dimensionalidade. Então você acaba com um mapa, uma representação 2D do seu conjunto de dados. Então esse é o objetivo, é reduzir o número de colunas, é reduzir a dimensionalidade do conjunto de dados. Então aqui a gente tem um exemplo muito interessante. Aqui a gente tem um SOM que mostra os diferentes níveis de prosperidade e pobreza em países. Então os países foram agrupados, se criou clusters desses países baseados em 39 diferentes indicadores. Indicadores, por exemplo, né, qualidade de vida, saúde, educação, nutrição, né, indicadores em geral. Agora, imagine se você tentasse visualizar isso sem usar uma técnica de redução de dimensionalidade. Você teria um conjunto de dados, né, que ele teria 39 colunas e mais de 200 linhas, porque são mais de 200 países. Então, você visualizar isso graficamente ficaria muito difícil. Você teria que ter alguma forma de sumarizar, de achar o que tem em comum essas características, essas colunas, e agrupar isso. Então você faz uma redução de dimensionalidade. É exatamente o que os mapas auto-organizáveis fazem, é exatamente o que você está vendo aqui. Então você pode usar isso para reduzir a dimensionalidade e visualizar dessa forma. É uma ótima forma de apresentar os dados de uma maneira não supervisionada. E isso é importante a gente destacar aqui. Ó. A gente está falando de técnica não supervisionada. Então ele aprende sozinho a agrupar os países. Então, por exemplo, ele colocou, vamos falar aqui a Espanha, né? Ele colocou a Espanha aqui. Ele não tinha rótulos, ele não tinha outros países classificados, né? Então não existia lá um outro país com índices semelhantes que ele comparou para que estava classificado neste grupo, né? Vamos supor lá, existiria o país ABC que ficaria no cluster amarelo ou laranja. Né? Não existe isso aqui, né? É um aprendizado não supervisionado. Certo? Ele, por si só, aprendeu, através das características, a agrupar, a criar clusters entre os países,
e apresentar eles desta forma. E então, como eu falei, né, o importante aqui é você tentar imaginar como você ia visualizar isso se não fosse dessa forma, você tendo 39 características, 39 colunas, ok? E você pode transformar essa visualização aqui nisso. Né? Então, os grupos que foram criados lá, você pode colocar num mapa. A gente pode classificar aqui os países de acordo com característica, né? Então, países de primeiro mundo, terceiro mundo, desenvolvimento. Você pode ver claramente aqui regiões com mais pobreza, né? Vamos voltar aqui, ó. Aqui a gente vê que o azul, ó, essa região aqui, o azul e o roxo são os países com maior pobreza, né? Então a gente vê aqui que eles estão agrupados aqui, ok? Aqui numa parte da Ásia, né? Então os mapas auto-organizáveis nos permitem fazer isso. Então este é apenas um exemplo de aplicação, ok? É apenas uma forma de você aplicar o uso dos SOMs. Aqui então um resumo que a gente fez, a gente tinha dados, que esses dados aqui eles podem ser baixados do Banco Mundial, né? Você está vendo aqui país, dados de índice de saúde, educação, inflação, né? Existem, como eu falei, são 39 colunas. Você pode baixar esses dados e fazer seu próprio mapa, né? Então você tem aqui primeiro uma visualização de agrupamento e depois você coloca isso num mapa de fato, né? Claro que isso, por ser Self-Organizing Maps, né, mapas, mapas não é no sentido de mapa geográfico, né? Mas aqui, especificamente, a gente aplicou isso no mapa, né? Bom, então aqui está o artigo original do Tuevo Cohen, de 1990, de Self-Organizing Maps. É um artigo muito interessante, você vai ver várias aplicações, e não é um artigo muito extenso, ele tem um pouquinho de matemática, mas não é muita, tá? E um artigo com 17 páginas, ok? Então fica aí como sugestão de leitura.